Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Namo Bhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadat Swapadanchikam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Haribô, 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 todas as glórias, os devotos reunidos. É muito bom estar aqui com as pessoas que realmente querem despertar a consciência espiritual e, acabar logo com esse ciclo de reencarnação aqui. Porque ficar na terceira dimensão, num instrumento de carne pesado, em Kali Yuga, onde as religiões, essa propensão do ser humano de realizar Deus está bem fraquinha, As pessoas raramente pensam em Deus, ouvem assuntos sobre Deus. E daí, quando a gente tem uma oportunidade de vir aqui diariamente, falar sobre a Suprema Personalidade de Deus e os assuntos, relevantes da alma, que vão estar entrando em nosso coração, naquele tipo de informação que vai fazer você mudar a atitude da sua vida e entender que o plano divino para cada um de nós que somos partes integrantes de Deus é realmente acordar, despertar desse sonho, dessa matrix, dessa maia. Tudo aqui é uma aparência, é uma projeção da mente, de modo que as pessoas se esquecem disso completamente, se esquecem que são o espírito e vivem uma vida medíocre, cheia de lamentação, insegura, onde todo mundo está aí caminhando nesse mundo totalmente perdido, realizando sonhos como se não fossem morrer, como se a morte fosse acontecer, como a gente sempre brinca aqui, daqui a 700 anos que eu vou abandonar essa forma. E daí esse esquecimento, essa loucura, esse absurdo e esse mundo aqui material passou a ser um hospício, um local que é feito de mentalidade, vamos dizer assim, zumbi, O que é um zumbi? O zumbi é uma pessoa que não sabe para onde está indo, está completamente desnorteada, está alucinada, perdeu a razão de existir. Daí que todo esse gozo dos sentidos excessivo que as trevas, o governo sinistro promete para as pessoas é uma droga. O poder, o dinheiro, a vontade desse sonhar materialmente para ser o melhor, para conquistar coisas a mais do que o necessário, tudo isso é uma espécie de droga que contamina a mente das pessoas e fazem elas perderem o rumo da eternidade. E daí você vai ficar encarnando aqui, nascimento após nascimento, completamente ignorante. Então isso aí é um absurdo, você tem que entender, poxa, eu sou um espírito, eu estou aqui nesse mundo e eu tenho que despertar para o que eu sou, para a minha consciência,
certo? E me conectar logo com aquilo que é a realidade suprema. Compreende? Então, se a pessoa fica os dias dela todos vivendo nessa inconsciência, raramente pensa em Deus, raramente ela está compreendendo que ela é além desse corpo físico, desse corpo emocional. Né? O espírito está além da mente, dos pensamentos, o espírito é transcendental. Mas as pessoas esqueceram disso. Então a gente agradece muito a Vasudeva, essa consciência suprema, né? Onde estamos mergulhados atualmente na mente cósmica dele, que manifesta esse mundo material, que é uma escola para despertarmos, né? E tomarmos essa atitude de entender o que estamos fazendo aqui, quem somos nós. Essa forma humana aqui é uma beleza, é uma maravilha, porque te dá essa capacidade. Mas aí a pessoa, né, vem aqui, por exemplo, né, não estou me lamentando, mas a pessoa vem aqui, ouve essa aula, aí ouve outra aula, mas não faz nada, gosta de ficar ouvindo uma pessoa que está falando coisa espiritual, mas não faz a prática. Compreende? Você tem que praticar, você tem que se iluminar, você tem que despertar a sua alma e passar também a ser um mensageiro das palavras do divino. Por exemplo, a gente está fazendo o estudo, né, sempre aqui do Bhagavad Gita, o estudo védico, e aí você tem que se realizar nisso, né, através da prática diária, de tentar satisfazer a Deus, isso que é o serviço devocional, essa aula aqui é um serviço devocional, e aí você vai levando para outros corações essa lembrança, né? Você tem que falar, gente, você não é o corpo, você é o espírito, e você tem que entender qual é a prática a ser feita nesse mundo para você se estabelecer naquilo que você é. E o Bhagavad Gita é exatamente isso, é Krishna nos mostrando a nossa situação, tanto a ilusória quanto a real, e como que devemos, com a nossa realidade de ser, dominar a nossa mente e a ilusão daquilo que nós não somos. Esse é todo o que sobra, né, para a pessoa que se realizou espiritualmente. Ela não tem nada mais a fazer nesse mundo material, certo? Ela não tem nada mais a fazer a não ser levar a mensagem de Deus para outros corações. O próprio Deus, quando vem aqui, né, como o Senhor Krishna, e fala o Bhagavad Gita, o Krishna, ele é autossatisfeito, ele é perfeito, né? Deus, imagina, Deus, ele é completamente assim, satisfeito. Mas ele vem aqui para nos dar misericórdia, assim como ele veio como Chaitanya Mahaprabhu e nos deu o Mahamantra Hare Krishna. Imagina, Deus, né, está vindo aqui dentro desse mundo de sonho e nos passando conhecimento. Está nos ensinando o que é essa energia no qual nós estamos assim vivendo numa espécie de encantamento. Então temos que saber o que é essa energia, né? O que é o modo da paixão, o que é o modo da ignorância, o que é o modo da bondade, o que é o modo transcendental, como se comporta a consciência de um devoto que está inserido na força divina, como é a mentalidade de pessoas que têm uma característica demoníaca, uma característica, né, ateia, que não aceita Deus e que vive a vida como se não existisse nada mais além disso. Então o devoto é um guerreiro, né? Ele tem que chegar e bater forte nessa resistência de corações, né, que estão embrutecidos, corações de pedra mesmo, né? O próprio Deus, ele vem pessoalmente, ele pode voltar aqui nessa nova era, aqui, né, de novo na atualidade, o Senhor Krishna pode voltar e ele vai falar todo o Bhagavad Gita e a maioria das pessoas não vai aceitá-lo como Deus, né? Porque a aceitação, como o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita, não é você simplesmente aceitar que Krishna é Deus, ou que algum devoto, né, que vem aqui falar sobre a mensagem de Deus seja um devoto puro. Então, Krishna fala assim que é só através do serviço devocional
imotivado, né, desinteressado, é que uma pessoa pode se aproximar dele. Não é só acreditar que Deus existe, aceitar isso, né, com total fé. Inicialmente precisa, né, você tem que aceitar com fé que Krishna é Deus, mas você tem que agir nesse sentido. E essa ação, inicialmente, você tem que se purificar dos anartas, das contaminações. Por isso que você canta o santo nome, né? É uma prática, é o serviço devocional, começa com cantar e ouvir. Você está sempre ouvindo sobre Krishna, está sempre cantando o nome de Krishna, né? E ingerindo alimento espiritualizado. Boa associação, e daí você começa a criar, né, uma atmosfera mental purificada, onde a sua inteligência vai começar a discernir o que realmente é a realidade ou a ilusão. Assim como uma pessoa que não enxerga, né? Ela está de olho fechado, ela não enxerga nada, aí você fala, ó, tem ali, ó, tem um chapéu, tem isso, mal, mas eu não estou enxergando, cadê o chapéu? Ah, eu acredito que existe o chapéu. Sim, mas acreditar, não, né? Abre o olho que você vai ver o chapéu. Aí você abre o olho, agora eu estou vendo o chapéu. Então, da mesma forma, esse abrir o olho significa a prática do serviço devocional, onde você realmente se desapega da energia material e, através da prática constante, dessa lembrança constante de Deus, das coisas divinas, do seu interesse próprio de se libertar dessa matéria, desse mundo material, que não tem nenhum sentido você ficar aqui desfrutando dessa energia material, porém ignorante da sua alma, daquilo que você é. E daí, por isso que o Mestre Cristo veio e falou, de que adianta você ganhar o mundo inteiro, ficar famosão, ter só coisa boa na vida, muito dinheiro, muito poder, muita fama, mas você está perdendo a alma. Certo? Está perdendo a alma, porque a alma, aquilo que você é que é eterna. Tudo mais que você ganhar aqui na relação com esse falso ego, com esse corpo material, vai acabar. E pode acabar amanhã, pode acabar na semana que vem, você não sabe. E aí você está apostando em sonhos e ilusões. Por isso que a gente vem aqui e fala repetidamente, dá uma chance para você mesmo, para a sua consciência, né? Aí quando a gente canta Om Namo Bhagavate Vasudevaya, né? A consciência suprema Vasudeva é a consciência plena da qual você, como parte de Deus, tem uma parte dessa consciência divina, que está conectada com essa consciência suprema. E quando você começa a praticar o serviço devocional, que são ações direcionadas para satisfazer a Deus, ou para estar sempre em contato com Ele, nessa lembrança de serviço, de amor, né? Porque Deus também, Ele nos serve, então você faz esse compartilhamento, essa troca de coração no nível transcendental, a sua vida vai, né? Vai acontecendo de verdade, sua consciência vai se expandindo, o seu coração vai despertando esse amor. E esse amor é o néctar pelo qual você está sempre ansiando, vida após vida. Só que você não entende isso porque você não entra nessa dimensão do espírito. Você está sujeito aos 3 modos da natureza que Krishna vem nos explicar para que a gente fique, né, observando como que a energia material ela nos manipula. Então tem hora que você está no modo da ignorância, está ali naquela preguiça, na procrastinação, ou quer dormir muito, ou quer ficar em drogas, ou seja, é uma loucura, né? Ou você fica no modo da paixão, que você está muito agitado, você quer conquistar o mundo, você quer dinheiro, aquela ansiedade terrível, como que vai ser o futuro, e o amanhã, e plano, e aí você fica querendo cuidar da vida dos outros, e, sabe, e não tem, assim, final para isso, porque cada dia vem algo, né, que é um problema, que é uma preocupação, que às vezes também já é algo que vai surgindo de tão agitado que é a sua mente. Você precisa resolver problemas, você precisa fazer alguma coisa, você não consegue sentar em meditação, numa paz, numa tranquilidade, porque você é escravo da sua mente, e sua mente ela não quer ficar sem, assim, né, fazer alguma coisa. Certo? Então Krishna está falando,
para você controlar esse estado de mente, né, da paixão ou da ignorância, que não quer fazer nada, que deixa Deus para depois, né? Quantas vidas você está deixando Deus para depois? Então, Krishna está falando, você tem que ter a prática constante. Todos os dias, né, se alimente do seu exercício espiritual. Todos os dias você vai cantar o Mahamantra, vai ler o Bhagavad Gita, vai ouvir uma aula como essa, e você vai estar fazendo por onde? Porque Deus está observando o que você está fazendo. Então, modo da paixão, modo da ignorância. Todo mundo, né, em terceira dimensão, está nisso, né? Então tem hora que você não quer nada, quer fugir do mundo, e tem hora que você quer ganhar o mundo, quer explorar o mundo, né? Quer conquistar o mundo. E esse mundo, ele não existe, ele é uma projeção da sua mente. Você conquista o mundo que você está projetando com a sua mente. Mas isso é perigoso, ter esse poder também, né? Se você tem o poder de manipular a energia espiritual, a energia material, sem a consciência do espírito, naturalmente você está caindo num abismo cada vez maior. Então tem que saber manejar as energias do mundo material, entendendo, né, como que essas manifestações da sua inteligência ou da sua mente acontecem, e aí você vai meio assim pelo caminho do meio, entendendo que agora eu estou muito no modo da ignorância, volta para o meio. Agora eu estou muito no modo da paixão, volta para o meio. E o meio significa o quê? É o modo da bondade. Por isso que Krishna diz no Bhagavad Gita, se você não entra no modo da bondade, é praticamente impossível você cultivar a vida espiritual. Porque você sempre está querendo fazer algo para o lado de fora, ou você sempre está fugindo de algo e está procurando ficar na sua inércia para conseguir algum prazer que não existe isso. Agora, quando você está no modo da bondade, né, no modo do conhecimento, e é isso que o Bhagavad Gita faz, nos passa essa realidade da sabedoria, então não importa se tem uma situação do modo da ignorância ou do modo da paixão, você está estabilizado, seu espírito está num estado de paz interna, compreende? Mas esse modo da bondade, ele tem o perigo de que, se a pessoa tem esse conhecimento e fica muito segura de si, ela passa a ter orgulho. E nesse orgulho pode acontecer o fanatismo, né? Ou o desinteresse pelas pessoas, ou você querer viver a sua vida assim, só no conhecimento, na especulação, na intelectualidade, mas esquece do serviço devocional. Então tem que ser modo da bondade com o serviço devocional, aplicando esse conhecimento no estado de paz nesse mundo, para levar a mensagem e também você doar a sua energia de exemplar, vamos dizer assim, para todas as pessoas que estão afundadas, tanto no modo da ignorância quanto da paixão. Compreende? Então, o modo da bondade é o local onde você, estando situado, né, com esse conhecimento diário, praticando o conhecimento interno, e aí você vai fazendo a prática espiritual até que vai chegar um momento que a sua energia vai estar tão purificada, porque você não está cedendo, né, para nenhum lado, você continua fixo nos pés de lótus de Deus, e vai chegar uma hora que você vai para o modo da bondade transcendental, Shuddha Sattva, né? Bondade pura. Tem a bondade contaminada pela energia material e tem o modo da bondade puro que não é contaminado. Esse modo é que Krishna fala, aí que você vai me encontrar, né? Como o Senhor Vishnu, como o Senhor Krishna, ou qualquer, né, deidade que você tenha afinidade. Ok? E estando aí nessa condição transcendental, do modo da bondade pura, então você se torna um ser realizado aqui nesse mundo, já se libertando desse ciclo, né, de encarnações, que é chamado de samsara, né? Nascimentos e mortes. Então vamos, né, nos libertar. Para que encarnar de novo? Né? Vamos aproveitar essa vida é muito pequena, 100 anos. Além do mais, se você estiver vivendo em Deus, no Bhagavad Gita, Deus nos assegura, né, a tranquilidade de ser nesse mundo.
Deus ele vai nos trazer os benefícios materiais e espirituais, dentro da necessidade normal, sem exageros, né? Ok? Então, a opulência de um devoto é ter a riqueza da paz interna, onde você já não mais se ilude, ainda, né, de quebrada faz um servicinho devocional para Deus, para agradá-lo nesse mundo. Ou seja, você vai sentir a potência de Deus dentro do seu coração, e isso é maravilhoso. Quando você começa a sentir Deus interagindo com você no seu serviço, onde você está falando as coisas espirituais, mas sentindo essa energia que atua na sua inteligência, na sua intuição para você falar, isso é maravilhoso, é um néctar, você está sentindo Deus através de suas palavras, né? Então, Krishna não precisa vir pessoalmente sempre, ele pode, através de você, através de mim, através de qualquer pessoa que esteja interagindo com ele espiritualmente, falar coisas que são, né, a base da vida espiritual de todo mundo. Você vive a sua vida espiritual e, por uma espécie de compaixão ou misericórdia, você arranja um meio de tentar falar o que você está vivendo para essas pessoas. E tem seres, né, elevados, devotos puros, que vão fazer trabalho mais a nível de humanidade, nível público, assim, onde vai sair, né, no campo de batalha mesmo, para, dentro das dificuldades, dentro da energia sinistra, né, que vão atacar essa pessoa, ele, de alguma forma, ele, lógico, né, está potencializado por Deus, ele não precisa temer nada. Então, ele leva esse conhecimento também. Então, cada um, né, tem que fazer a sua atividade espiritual aqui nesse mundo. Então, falando aqui em 3 modos da natureza material, vamos abrir aqui o Bhagavad Gita, aqui, no capítulo 14, tá? Que é o quê? Os 3 modos da natureza material. Para você entender como você tem que agir nessa energia, você tem que saber também como essa energia atua em relação a você. E quando você tem a sabedoria, você olha, você começa a ver com os olhos da inteligência, que é o poder de discernir que o ser humano tem. E aí você sabe que quando você não quer cantar uma japa, vou deixar para depois, a vida espiritual, não li o Bhagavad Gita, não consegue ler nada espiritual, não consegue conversar espiritualmente com as pessoas, então você vê que isso é um modo da ignorância. Que ignorância já fala, né? Que você prefere ignorar no seu dia a dia. Às vezes isso é inconsciente, porque você não desenvolveu, né? Você só pode falar de Deus quando você despertou esse amor por Deus, quando você está realizado em Deus, certo? Se você não pode falar ainda pessoalmente, você repete o que um devoto puro falou. E daí sempre que você vai falar coisa espiritual, dá aquela preguiça, dá aquela fome, aí você tem sempre aquela desculpa, não, que eu tenho que fazer outra coisa, que eu sou muito ocupada. Aí também as energias trevosas começam a colocar muita coisa na sua vida para você fazer, começa a colocar certas preocupações, certas situações negativas na sua vida. Aí vem uma pessoa com problema, ou vem alguém que vai te atrair, né, numa espécie de luxúria, ou vai entrar algum dinheiro no qual você vai ficar muito interessado, e aí você vai sendo manipulado por essa energia, e você não compreende que tudo isso é um sonho, e você está muito apegado a esses 3 modos da energia material, né? Essa paixão, eu quero aproveitar minha vida ao máximo, né? Mas que vida é essa que você está aproveitando? Essa vida do corpo, né? Que vai ser abandonada a qualquer momento. Então você tem que entender que você que é a vida desse corpo. Então, se você quer aproveitar a vida, você tem que primeiro realizar aquilo que você é, o espírito. Aí o espírito, manejando essa forma humana, dentro dessa energia material, no qual você tem a sabedoria, por exemplo, desse desse capítulo 14 do Bhagavad Gita, aí sim você aproveita a vida material e a vida espiritual, sem se perder, né? Você não se perde no mundo, mas você caminha no espírito. Daí, né, aquela frase, eu estou no mundo, mas não sou do mundo.
o mundo passa a ser uma parte constituinte da sua irradiação espiritual, porque você compreende que o mundo é uma energia de Deus agindo de uma forma específica aqui nesse mundo material, né, para que essas energias atuem no sentido de que você compreende que aqui é uma escola, que você tem que transcender esses modos da natureza material. E Krishna, sendo o professor supremo, recitando aqui o Bhagavad Gita, ele está falando, compreenda, observe, fique atento, orai e vigiai, para que sua vida não seja um desperdício completo. Imagina, todos os dias você acordar e você não lembra de Deus, você não lembra que você é um espírito, você começa a fazer muitos planejamentos, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aí daqui a pouco você está reclamando, está em depressão, está estressado, está triste, está insatisfeito com a vida, porque você não está vivendo uma vida, você é um zumbi, é um morto, convivendo com outras pessoas mortas. Enquanto você não conviver, não acordar espiritualmente, você basicamente é um morto. É um morto-vivo, né? Então tem que prestar atenção nisso, gente. É algo fantástico, né? Fantástico você... Uau, agora eu entendi que essa energia é Deus, que Deus está no meu coração, que eu sou uma parte de Deus, que eu estou aqui nesse mundo, esse mundo é uma escola para eu despertar e eu tenho que usar essa forma humana que Deus me deu com o maior carinho, né? Eu, cabeçudo, teimoso, recebi essa forma humana e agora eu vou usar essa forma humana adequadamente. Então toda aula, o que é essa aula aqui que o Bhakti Alemão vem falar? Ele vem falar, acorda, desperta, ô criatura, né? Vasudeva, consciência suprema, interage com Deus, interage, ó, eu e Deus somos um, né? Nesse sentimento, né? A gota interage com o oceano, a gota, né? Ela não se torna o oceano, mas ao mesmo tempo, nessa questão absoluta de entendimento, a gota é o oceano e o oceano é a gota, mas a gota sempre é a gota, mesmo estando completamente interagindo com o oceano. E o oceano, que é Deus, é sempre o oceano, mesmo interagindo com a gota, que é ele mesmo na forma de energia como parte dele. E isso aí você só vai entender se você realizar o espírito. Intelectualmente você pode mais ou menos compreender, mas você só vai realizar isso realmente se você se render aos pés de lótus de Deus e entrar num estado purificado de existência, onde você abre a sua receptividade energética para Deus revelar para você isso. E depois que Deus revela e que você, né, passa a viver a sua vida como uma escolha natural, esse fruto, né, maduro do conhecimento védico, ele manifesta-se no seu coração e você passa a saborear esse sabor transcendental o tempo todo. E aí a pessoa fala, mas esse cara aí, ele se acha, né, é um espírito, acha que é um devoto conectado com Deus, mas todo mundo é um devoto puro de Deus. Todo mundo. A diferença é que uns estão despertos, vivendo nessa consciência e outros não. Quem não está vivendo na consciência de Deus, não tem motivo para ofender uma pessoa que despertou espiritualmente. Nem precisa também reverenciar essa pessoa, nem precisa contemplar, elogiar uma pessoa mais espiritualizada. Mas aquela pessoa pode ser uma referência para ela crescer na vida espiritual. Certo? Então a gente não tem que bajular ninguém, nem Krishna pede bajulação. Ele sempre fala, pensa sempre em mim, para você se purificar. Você só vai purificar a sua mente, né, que frequencia pensamentos, se você pensar no quê? Pensar em Deus. Quem é Deus? É revelado no Bhagavad Gita que Deus é Krishna. Tem gente que pensa em Deus como essa forma, né, impessoal, vazia, o vácuo, o nada. Tem gente que pensa em Deus assim. Mas aí Deus vem no próprio Bhagavad Gita e explica, tudo bem, é uma forma de tentar pensar em mim, pelo menos você está tentando. Mas eu me revelo aqui como suprema personalidade de Deus e quero que você pense em mim nessa forma que eu estou me descrevendo aqui.
essa forma azul, com a pena de pavão, com a flautinha lá em Vrindavana, com as gopis, né? Com todos os tipos de relações que ele tem, né? O mundo espiritual. E esse mundo espiritual, esse reino de Deus, ele está aqui agora dentro do seu coração, místico, né? Onde está a alma, é onde está Deus, é onde está o mundo de Deus. E daí, como você pretende, né, realizar o divino, você faz a prática espiritual, o serviço devocional e entra em contato com Deus no seu coração, e aí passa tudo a ficar muito bem. Qual é o problema? Quem está criando dificuldade? Se a coisa que Deus mais quer na vida de todo mundo é que as pessoas, né, se rendam a Ele, e Ele vem no próprio Bhagavad Gita e fala, pensa sempre em mim, me adore, preste reverências a mim, torne-se meu devoto. Se o próprio Deus está falando, né, faça de mim o refúgio eterno, o único refúgio. Porque tudo é Deus. Então, se você está vivendo em Deus e você tem essa sabedoria abrangente das energias divinas, na qual você está agora tendo uma experiência nessa forma humana, tudo fica muito simples. Não tem mais esse problema de morte, de futuro, de nada. Você está vivendo em Deus, dia a dia, momento a momento, com essa consciência transcendental, cantando o Santo Nome, lendo o Bhagavad Gita, se associando com pessoas que já têm essa realização divina. E aí a sua vida se torna incrível, né? É claro que quando, né, eu, por exemplo, né, que já tenho uma consciência mais expandida, isso não é orgulho, isso é porque Deus me deu a misericórdia dele. Quando eu ando nesse mundo aqui, eu tenho que fazer um personagem, né, um personagem que agrade as pessoas, trato todo mundo muito bem. Por quê? Porque eu respeito, cada pessoa está no nível de evolução, e eu não acho que eu sou superior, eu tenho que servir, né? É igual a mãe e um filho, né? As pessoas são como bebês, então você tem que levar o leite divino para alimentá-las. A mãe serve o filho, e o filho às vezes nem sabe que a mãe está servindo, né? Assim como Deus está servindo a cada momento, né? Cada respiração que você dá é Deus te servindo, para você se manter aqui nessa escola terra atualmente e se desenvolver. Então Deus está te alimentando o tempo todo. E aí as pessoas não têm esse sentimento de gratidão. Você tem que observar. Você está olhando aqui essa imagem, o poder de enxergar é Deus te dando esse poder da visão, de respirar os alimentos, a natureza, né, os divertimentos, a inteligência para resolver qualquer coisa que aconteça na sua vida. Tudo isso é o poder de Deus te potencializando. Tudo isso aí Krishna descreve no capítulo 10 do Bhagavad Gita. Me observe em tudo, eu sou o sol. Imagina se não tivesse o sol, aí você com aquela arrogância, sentimento de poder, né? Se não tivesse o sol aí, estava todo mundo perdido. O sol mantém aquela temperatura certinha, né? Certinha. Se tiver algo mais quente ou mais frio, não tem possibilidade de sobrevivência. Então, tem seres maravilhosos administrados por Deus nesse universo que estão mantendo essa performance, né, de planetas em situações assim que não compreendemos muito bem, mas você tem que entender. Poxa, agora eu estou numa forma humana de vida, tem aqui o Bhagavad Gita, Deus está me dando uma oportunidade de eu me render aos pés de lótus dele, de estar sempre cantando o nome dele, de estar lembrando, né, que tudo é divino, que eu estou numa tremenda, né, vivendo num mundo que é uma tremenda ilusão, mas que deixa de ser uma ilusão quando você tem a sabedoria e compreende que essa ilusão Maya é uma serva de Deus, certo? A ilusão, ela serve a Deus para o propósito, né, de fazer com que os espíritos, através das experiências agradáveis e desagradáveis, sagradas e não sagradas, você vá despertando através dos erros e acertos a sua tendência de tomar essa atitude de se render a Deus. Aí quando você se rende, quando você desperta a sua inteligência, a sua intuição, então você já está fora da Matrix. Você vive na Matrix sem
está envolvido com a Matrix. Você está no mundo, mas não é mais do mundo. Então, Krishna, ele nos promete isso quando a gente resolve, né, aceitar a instrução dele e vivê-las com intensidade diária, sem esquecer, né, sem perder um segundo sequer dessa lembrança dele. Mas para você chegar a esse ponto, você tem que fazer a prática constante até o momento que você vai despertar o seu amor por Deus e ele vai interagir com você, porque Deus, ele só se relaciona com você através do amor, e aí você se torna uma pessoa diferenciada nesse mundo, mas no nível real. E aí, quando você está vivendo nessa consciência, naturalmente, você quer fazer com que as outras pessoas se tornem conscientes, assim como Krishna, quando vem a esse mundo, o próprio Deus, ele quer que todo mundo se torne consciente, por isso ele fala o Bhagavad Gita. E daí você fala, poxa, então eu tenho que ler esse Bhagavad Gita, e eu tenho que ouvir as explicações de devotos realizados sobre como me comportar, como seguir, né, esse caminho que o Bhagavad Gita nos estimula a seguir, se realmente queremos, né, escapar desse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, ou dessa, vamos dizer assim, esse modo da estupidez, né? Estupidez, né? Porque tem gente que sabe quem é Deus, sabe do conhecimento do Bhagavad Gita, que tem que estudar, sabe da Japamala, do santo nome de Deus, mas mesmo assim a pessoa faz pouco caso, né? Chaitanya Mahaprabhu chama essas pessoas de desafortunadas. Pessoas que, né? É igual eu chegar aqui para você, mas eu tenho, vamos dizer assim, um probleminha mental, e aí chega um trilionário para mim, ó, vou te dar R$1 bilhão, pode pegar R$1 bilhão, aí você não entende, você, não, você não entende, você tem um problema mental. Então Deus está vindo como Chaitanya, dando o Mahamantra, ele veio como Krishna, deu o Bhagavad Gita, ele está dentro do seu coração, te dando tanta inspiração, mas você está com um probleminha mental aí, está contaminado, e aí você não aceita a presença de Deus, e aí você fica no modo da ignorância, procrastinando de vida em vida. Quantas vidas que você está aqui nesse mundo que, terceira dimensão, um mundo infernal, Kali Yuga, e aí você está fazendo seus planejamentos, está com medinho da morte, porque você acha que você é esse corpinho bonito, esse corpinho que você tanto aprecia, né? Um corpo que vai ser comido, né, pelos vermes, um corpo que vai se deteriorando, envelhecendo, ficando cheio de doenças, toda hora é um problema que tem. Então não espera para envelhecer, para se voltar para Deus, não. Tem que voltar agora para Deus, você tem energia. Certo? Então esse capítulo 14 aqui, vou ver se dá tempo, né, de ler aqui. Nós temos a proposta de fazer até 1 hora a aula, né? Então, depois de estudar o 13º capítulo todo, que é intitulado A Natureza, o Desfrutador e a Consciência, onde Krishna dá uma pegada geral sobre isso, sobre a energia material, né? Para você entender quem é Deus, quem é você, quem é o desfrutador real desse mundo, né? Ele fala também sobre a natureza, né? Essa natureza aqui, e a consciência que você tem que ter, certo? Krishna fala tudo isso, inclusive Srila Prabhupada, logo lá na introdução do Bhagavad Gita, né? Aqui, deixa eu ver, na introdução do Bhagavad Gita, ele expõe, para dar o início, esse capítulo 13, que ele dá uma mastigada para você entender o conteúdo todo do Gita de uma forma bem simples, certo? Então, os 3 modos da natureza material, verso 1. Sri Bhagavan Uvacha Param Bhuya Pravakshami Jnanam Jnanam Uttamam Jadignatva Munaja Sarve Param Siddhim Ito Gataha. A Suprema Personalidade de Deus disse, né? Uvacha, disse, né? É forte, né, isso, né? Deus disse, não foi um mortal que disse, não foi um anjo que diz, não foi um arcanjo que disse,
Não foi o Criador do universo que disse, né? Aqui fala, ó, a suprema personalidade de Deus disse. Só de você ouvir isso, você tem que prestar atenção. O que Deus disse? Deus fala? Uvachá, Deus disse. Compreende? Você tem que ter profundidade. Não é ler assim, a suprema personalidade de Deus disse. Não, Deus disse. Aí você já tem que imaginar Krishna ali no meio do campo de batalha de Kurukshetra, empoderado com todo o amor, com toda a misericórdia dele. Imagina Deus sai lá de Vrindavana, né? Isso aí na consciência material, na verdade ele não sai, ele está sempre lá, mas de alguma forma, ele como o Yogi Supremo, ele se manifesta aqui nesse mundo material, e ele vem realmente, porque para Deus não tem tempo, espaço, não tem... É Deus, tudo é Deus, então ele vem e ele se posiciona agora, né, diante de Arjuna, que é um discípulo dele, e você é o Arjuna. Aqui quando você está lendo o Bhagavad Gita, você é o Arjuna. Então como é que Arjuna está ouvindo Krishna? Então o próprio Deus está ali no meio do campo de batalha, misticamente, absolutamente, no mundo que é Maya, que é uma ilusão, e ele vai falar para Arjuna. E aí como é que Arjuna vai ouvir? E você é esse Arjuna. Como é que eu vou ouvir o Bhagavad Gita? Da mesma forma, quando o Srila Prabhupada fala, dá o significado do verso, você tem que imaginar que é um devoto puro. É um devoto assim, altamente potencializado de Deus, que está dando significado, de modo que toda a sua vida, nesse exato momento que você está lendo o verso do Bhagavad Gita, tem que ser a concentração completa. Para você, entendeu? Você tem que saborear essa presença divina aqui no Bhagavad Gita. Você tem que presenciar a espiritualidade de um devoto puro, Srila Prabhupada. E esse é o segredo. Não é tipo assim, eu vou ler o Bhagavad Gita porque Krishna falou. A suprema personalidade de Deus disse, mas pô, eu tô com a fome, eu tenho que pagar uma... amanhã eu tenho que fazer isso. Eu tô lendo. Aí você está lendo, tô com a fome. Então, não é assim, você tem que se render ao Bhagavad Gita, você tem que se render a Deus, tem que se render, tem que ter amor, tem que ter essa gana, eu quero entender o Bhagavad Gita. Eu quero viver o espírito do Bhagavad Gita, eu quero ser o Bhagavad Gita expresso nessa forma humana. Aí sim, Deus vai começar a acontecer, né? Por isso que lá nos templos, assim que tem os templos, né? Que as pessoas vão, aí tem a hora de falar o Bhagavad Gita, tem todo um ritual, aí a sua mente vai acalmando lá com as cartas, com os devotos cantando Mahamantra, deidade, aí aparece a peça principal, o Bhagavad Gita. Aí você vai ficar prestando atenção, porque já está num ambiente purificado, num ambiente que ficou, sacratizou a sua energia ali naquele momento. E aí quando o devoto vai falar, você está com plena atenção, com incenso, com as flores, com as deidades, com aquele ambiente do templo, com devotos realizados, e aí você se sente integrante, né, dessa atmosfera fraternal, da consciência divina, e você ouve o Bhagavad Gita assim com muita atenção, certo? Mas se você não tiver um templo, você tem que fazer isso na sua casa de alguma forma, você tem que ter esse sentimento de se entregar ao Bhagavad Gita dessa maneira, como se Deus estivesse presente realmente nesse momento aqui que você está ouvindo. Não precisa ter batalha de Kurukshetra, porque a batalha de Kurukshetra, ela está diariamente no seu coração. Diariamente você está enfrentando o exército dos Kuros, a energia de Maya, que está querendo te vencer. Aí Krishna fala, me ouve, Arjuna, toma a decisão de lutar do meu lado. Na verdade, quando você luta do lado de Deus, nem é uma luta, porque você sabe que você já vai ganhar, mas você não toma essa resolução, essa atitude de seguir a sua vida, depois que você recebe esse conhecimento do Bhagavad Gita, ou essa percepção entusiasmada da presença de Deus, que se você tiver nisso, você vai vencer facilmente. Não tem dificuldade na vida espiritual. A dificuldade é a mente que está no falso ego e não quer parar de desfrutar desse mundo. Modo da paixão, luxúria, que é o inimigo
que tudo devora, né? Diz o Senhor Cristo no capítulo 3. O pior inimigo da alma é a luxúria, que devora, né, o coração do coitado que está ali tentando, né, avançar espiritualmente, mas por causa da luxúria, das armadilhas, dos encantos materiais, essa pessoa está sempre planejando desfrutar mais e mais nesse mundo e esquece que tudo é Deus, a energia de Deus pertence a Deus, Ele é o proprietário supremo e que você só pode desfrutar realmente no espírito, como parte integrante de Deus, se você primeiro oferecer tudo a Deus, né? Como o Prabhupada fala, a mão, ela não vai desfrutar do alimento, ela tem que oferecer o alimento ao estômago. Depois que o estômago recebe o alimento, aí a mão vai ficar forte, vai desfrutar também. Da mesma forma, você, se você quer desfrutar dessa vida, você tem que oferecer a sua vida para Deus. E daí, quando Deus desfruta, né, do seu amor, que é a essência da vida, aí você passa a desfrutar de tudo nesse mundo. Porque você vai oferecer cada vez mais a Deus esse reconhecimento de que Ele é o proprietário e desfrutador de tudo, e que você está levando aí uma vantagem, né? Que Deus já te deu essa forma humana, já te deu, né, um corpo astral, um corpo mental, te deu um corpo de iluminação. Então você tem que aproveitar tudo isso e falar, poxa, eu não tenho nada, isso tudo pertence a Deus, eu tenho que usar favoravelmente na minha vida e parar de ser, né, estúpido, ignorante, né? Então você tem que aceitar isso, aceita que você não é o bambambam, não é o sábio da terra, né? Eu tenho o meu ideal, eu tenho minha forma de pensar, eu tenho a liberdade de pensar assim, assado. Tá, mas e aí? Você não vai se render a Deus? Você pode ter toda a liberdade. Não, eu tenho a liberdade de ser ateu. Tudo bem, você vai ser ateu, certo? Mas vai continuar aqui nesse trâmite de samsara, porque você só se liberta quando atinge o samadhi, essa consciência de você estar integrado com Deus o tempo todo, dia a dia, né? Então, os 3 modos da natureza material. Estudem esse capítulo 14 do Bhagavad Gita, por favor, para vocês saberem aonde vocês estão, como essas energias estão atuando na sua vida, tanto emocionalmente, né, mentalmente. Faça um pequeno esforço, né? Vocês podem ficar horas, vocês ficam horas e horas só fazendo besteira, pensando besteira, arranjando problema, se entretenimentos que tomam horas e horas e horas. Aí você fala assim, mas eu não tenho 10 minutos do meu dia para estudar esse capítulo 14 do Bhagavad Gita. Não, 10 minutos é muito tempo. É muito tempo, 10 minutos, não dá, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que ir lá brincar lá eu tenho que jogar minha bola, eu tenho que dar minha corrida, eu tenho que dar minha nadada, eu tenho que assistir minha televisão, eu tenho que ver meu Instagram, meu Twitter, meu WhatsApp, eu não tenho tempo para ver esse Bhagavad Gita. Eu falei assim, tudo bem, então na vida que vem você vai ter essas coisas todas de novo, né? A tecnologia vai aumentar, era de aquário, né? Tecnologia vai aumentar, então aí você vai ter a chance de ficar mais perdido ainda, mais hipnotizado, mais bobeirado, certo? Então, acorde agora, nesse exato momento, pega aqui esses 3, capítulo 14, olha só o que Krishna falou nesse verso que eu recitei, presta atenção, a suprema personalidade de Deus disse, Deus disse, volto a lhe expor esta sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo o qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema, tá? Então Deus vem nos recitar essa sabedoria para atingirmos o quê? A perfeição suprema. O que é a perfeição suprema? É o amor puro despertado por Deus. E através desse amor você desenvolve dentro da sua eternidade uma bem-aventurança infinita. Por que você está fazendo aqui nesse mundo? Você está sofrendo. Por que você está vivendo num estado de miséria? Totalmente inseguro. Não sabe o que é o tempo, o que é o espaço. Acha que o seu pequeno mundo é alguma coisa. Assim, um mundo do falso ego.
por mais coisas que ele tenha, é totalmente insignificante. Imagina, uma pessoa que é trilionária nesse mundo, o que é o dinheiro, o que é esse planetinha dentro desse universo assim, infinito de estrelas, de planetas. E o cara, um pedacinho de poeira do planeta Terra, se achando o máximo, né? Certo? Então esse máximo é que vai conduzir ele para uma condição infernal depois dessa vida, sinto muito dizer, né? A não ser que você use o seu dinheiro, né? A sua posição, a sua inteligência para servir a Deus e usar corretamente isso que Deus está te dando na sua vida. Aí você se liberta, né, dessa insensatez, dessa ignorância, dessa estupidez. Ok? Então Krishna está falando aqui, ó, eu volto a lhe expor. Krishna está sempre repetindo, ele vem de tempos em tempos, ele manda os devotos dele, ele vem na forma de misericórdia, que é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele vem de tempos em tempos, volta, mas a humanidade continua, né? A humanidade não só do planeta Terra, de vários lugares do universo, né? Tem vários tipos de humanidades, e não querem saber, né, de Krishna, não querem saber de vida espiritual, porque faz parte, se você está aqui nesse mundo material, porque você, né, é dito que você tem uma inveja de Deus, inveja, né? Então, se você tem inveja, pelo menos tem uma inveja branca. Não no sentido de ser Deus, mas no sentido de tentar ser um deusinho, né, legal aqui nesse mundo. Certo? Agora, essa inveja que você prefere viver esquecido de Deus, ou não aceitar a realidade divina. Certo? Então, é muita escuridão, gente. Muita escuridão mesmo. Certo? Devotos mesmo, pessoas que são devotos, já conhecem Krishna, já estão na vida devocional e continua a mesma coisa também. Esquecidos, né? Tem aquela graça inicial que a pessoa dá uma despertada, mas depois ele vai se envolvendo com a energia material e cai de novo nessa lama, né, da escuridão. E aí, como diz, né, e passa a ouvir, né, pessoas, outras coisas espirituais que não estão aí estabelecendo Krishna como a suprema personalidade de Deus. Então, gurus, mestres chamados espirituais, autoridades religiosas, e aí o mestre Cristo, né, vem e diz, né, são cegos conduzindo cegos. Todos eles vão cair num grande abismo. Ou como diz o mestre Cristo, né, após a morte, esses famosos líderes, mestres, vão chegar para ele, né, que é uma autoridade suprema, um mestre potencializado por Krishna, né, vão chegar lá e Jesus vai falar: eu não reconheço vocês, vocês são hipócritas, nunca sentiram o amor real por Deus, nunca sentiram, certo? Acredita em Deus, fala em Deus, né, glorifica a Deus, canta musiquinhas lindas para Deus, mas você não sente Deus, você não se rende, você não está potencializado pelo amor de Deus. Aí quando você desencarna, você acha que fazendo isso aí, que foi só interesse para ganhar um terreno no céu, você vai ter algum céu? Enganando todo mundo, né? Então, preste atenção, não se acomode, não fique em cima do muro, não fique morno, tome uma decisão na sua vida. Você não quer realizar Deus? Você não quer voltar para o mundo espiritual? Você não quer sair dessa energia material? Então não fica morno, toma atitude, segue a sua vida, independentemente do que todo mundo está falando. Está todo mundo no modo da ignorância, são doidos, no hospício falando, não, mas que eu acho que é assim, que eu acho que não é assim, tem debates em televisões, debates religiosos, certo? Então está todo mundo louco, falando coisas, falácias, e Krishna fala assim: faça de mim um único refúgio, né? Ekacharanam, o único refúgio, pensa sempre em mim, toca a sua vida, sempre lembrando dos meus pés de lótus, sempre lembrando do santo nome de Deus, cantando, e deixa o mundo acontecer, deixa o mundo explodir, deixa o mundo celebrar, não importa, celebre a sua vida internamente, focado no espírito. É isso que você tem que fazer, esse é o espírito do Bhagavad Gita. Então, Krishna, depois de ter falado o capítulo 13, ele está expandindo aqui, ó, eu volto a lhe expor,
a sabedoria suprema, o melhor de todos os conhecimentos. Só de você ter lido essa estrofe aqui, o melhor de todos os conhecimentos, você tem que falar assim, é o melhor de todos os conhecimentos. Por que eu não estou lendo o Bhagavad Gita? Porque eu não peguei ainda essa escritura? Eu estou buscando tantos conhecimentos e estou que nem um João bobo aqui, indo para lá, para cá. Vai para o Bhagavad Gita que você vai se realizar, você vai transcender. Certo? Então, o melhor, Krishna, é Deus que está falando, é o melhor de todos os conhecimentos. Quem é que fala o melhor conhecimento? Deus, a autoridade suprema. Certo? Você tem que ler esse conhecimento e realizar esse conhecimento. Você tem que conhecer internamente. E conhecerás a verdade, e a verdade vai te libertar. Não é só saber o Bhagavad Gita, você tem que viver o Bhagavad Gita, tem que conhecer o Bhagavad Gita. E conhecer o Bhagavad Gita significa você se realizar espiritualmente. E realizar o divino no seu coração. E viver nessa conexão íntima, amorosa com Deus, sabendo que Deus, tudo é Deus, Ele está conduzindo a sua vida e pronto, e acabou, e não tem mais história. Então, Krishna está falando aqui, conhecendo qual esse conhecimento, que ele falou até agora no capítulo 13, todos os sábios, o que é o sábio? O sábio é a pessoa que vive no seu corpo búdico. Tem muito sábio aí no universo que está interagindo com Deus de uma forma mais da energia, que não é a forma. Então, por quê? Porque essas pessoas realmente elas se voltam para Deus, se tornam sábias, se desapegam da energia material, até estão em dimensões superiores, canalizam também para pessoas, mas elas não estão realizadas naquilo que é a autoridade do Bhagavad Gita, que é o Senhor Krishna. Então, Krishna está falando assim, conhecendo esse conhecimento que eu estou falando aqui agora, todos os sábios atingiram a perfeição suprema. Krishna tem um verso no Bhagavad Gita que ele fala que mesmo os seres que atingiram a perfeição não se rendem a ele. Então tem uma perfeição espiritual, que é onde você se conecta completamente com Deus e com a energia de Deus. Você sai da energia material, certo? Você atinge essa perfeição espiritual, esse nirvana, vamos dizer assim. Mas ainda não é a perfeição suprema, apesar de você ser um sábio, perante as pessoas que são ignorantes dentro dessa existência material de vários planetas, várias galáxias, várias dimensões. Então, Krishna está falando aqui, através do Bhagavad Gita, você vai atingir o quê? A perfeição suprema. Por que suprema? Porque é falada essa sabedoria pelo Supremo. Então, você não tem que só almejar a perfeição espiritual. Você tem que almejar esse amor puro por Deus. E esse amor puro por Deus é o fruto maduro da sabedoria divina. O Srimad Bhagavatam, por exemplo, logo no início, quando você começa a ler, no canto 1, ele fala, essa escritura é o fruto maduro da sabedoria védica, do conhecimento universal. Porque ela descreve os passatempos de Deus com os seus devotos. E ali tem muita filosofia, muita sabedoria, de modo que um ser humano consciente, e que realmente quer se desvencilhar dessa energia material, tem que ler o Bhagavad Gita, tem que ler o Bhagavatam. Porque são as informações que Deus deixou aqui nesse mundo para você ter essa percepção completa. No qual até os sábios, que não têm esse conhecimento do Bhagavatam e do Bhagavad Gita, vão atingir a perfeição final. Não adianta ser só perfeito espiritualmente. Tem que ter a perfeição naquilo que é a rendição amorosa aos pés de lótus de Deus, e daí você se torna uma alma iluminada, potencializada por Deus, humilde, respeitando todo mundo, e fazendo esse serviço maravilhoso que é levar a espiritualidade, a tentativa de despertar as pessoas que estão sonhando profundamente nesse mundo aqui infernal de Kali Yuga, planeta Terra, que está dando uma sessãozinha de energia, mas não adianta ascensionar a energia se as pessoas não acordam para a realidade da suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, Radha Krishna, em Vrindavana.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado, meditem, tomem atitude logo, sejam guerreiros igual a Arjuna, enfrentem a batalha de Kurukshetra, né? Vençam os curos internos, sejam felizes e vamos juntos, que um dia estaremos lá em Vrindavana comemorando a vitória sobre essa energia material. Um beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!